Eu sou Silvia Hartmann e você está assistindo ou ouvindo ao RemotaCast, o seu podcast sobre trabalho flexível. Aqui eu converso com quem está na vanguarda do trabalho remoto ou híbrido no Brasil e no mundo. Essa temporada é uma produção da Remota com oferecimento da Logitech. Para trabalhar de qualquer lugar com qualidade, presença e colaboração, a tecnologia certa faz toda a diferença. Com webcams, headsets, mouses e teclados, a Logitech é a parceira ideal de quem leva o trabalho flexível a sério. A empresa ainda conta com inteligência artificial para aprimoramento de som e imagem com foco em performance e ergonomia. Torne a sua rotina mais produtiva e a sua cara com Logitech. Aponte a câmera para o QR Code na tela ou clique no link na descrição do episódio e conheça a linha completa da Logitech. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do RemotaCast. Lembrando que aqui a gente traz exemplos reais de quem está na vanguarda do trabalho flexível. E hoje a gente vai conhecer a história de uma empresa que está inovando de verdade nos modelos de trabalho. A Vulcan ela não é só uma empresa híbrida com intenção, como também implementou o 4-Day Week para grande parte da sua equipe, antes mesmo do programa oficial chegar aqui no Brasil. E uma novidade, a Vulcan agora foi certificada com o selo Remote First da Remota. E para nos contar tudo isso sobre esse modelo tão inovador, eu recebo o Fabrício Oliveira, CEO da Vulcan. Seja muitíssimo bem-vindo, Fabrício. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui participando do podcast com você e contribuir um pouquinho sobre a história da Vulcan e levar aos ouvintes o que nós estamos fazendo por aqui. Perfeito. Eu vou começar já com uma pergunta talvez difícil, mas o que te fez enfrentar contra toda a maré do mercado, né? E um mercado que a gente tem visto muito tradicional em termos de voltar para o escritório, das empresas terem muito ceticismo em relação à semana de 4 dias. O que te fez ter esse olhar tão favorável à flexibilidade? Bem, eu entendo que a flexibilidade não é apenas um modismo, tá? Ela trata-se de uma visão de futuro. E quando você tem um ambiente flexível, automaticamente você consegue gerar um ambiente favorável às pessoas, né? Um ambiente legal para se trabalhar e, através disso, você consegue alcançar diversos objetivos, como o bem-estar, né? O equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Você consegue, através disso, também reter talentos, atrair talentos e, acima de tudo, um engajamento, uma colaboração de todos os envolvidos no projeto. Eu lembro que a primeira vez que nós conversamos ficou muito claro para mim que você entende essa relação causal entre bem-estar e produtividade. E normalmente os empresários e empresárias não vem dessa forma. Uma pesquisa da McKinsey em 2018 mostrou que no Brasil pouquíssimos executivos, CEOs, faziam essa ligação direta e que a maioria privilegiava a parte financeira, os resultados imediatos financeiros, do que o desenvolvimento de talentos, porque não identificava essa relação. E vocês estão crescendo, vocês são uma empresa que está crescendo, contratando gente, se desenvolvendo, e super flexível. É um caso realmente muito bacana, assim. É bem interessante porque, assim, as pessoas elas tendem a associar a flexibilidade ao fato de que as pessoas não vão trabalhar. Isso não é real. Às vezes a gente precisa até implementar modelos que nos ajude a controlar isso, porque é muito fácil a pessoa que está em casa passar daquela linha, né, e trabalhar às vezes até mais, né? Então a gente também tem essa preocupação com relação a isso. Então é uma falácia dizer que ser flexível é trabalhar menos. Isso não faz sentido para mim. Exato.
Claro que tem desafios, né, a gente já vai falar sobre eles, mas desafios que existem no mundo organizacional, né, então Exato, sempre haverá, ninguém assume essa cadeira achando que não vai ter desafios, né, Fabrício? exato. E conta pra gente mais sobre a Vulcan, conta para os nossos ouvintes, nossas ouvintes e quem está nos assistindo, o que que é a Vulcan, quando ela surgiu, como, por quê? A Volk é uma empresa de tecnologia, tá? Nós éramos uma multinacional, nós viemos de uma multinacional chamada QAD. Eu trabalhei nessa empresa por 15 anos, aproximadamente. Comecei como estagiário e até me tornar vice-presidente. E em 2021, a QAD decidiu, por motivos estratégicos, fechar a operação no Brasil. Nesse momento, eu tinha duas opções: ou seguir carreira, ou realmente dar sequência ao negócio. Voltei para a QAD e decidi assumir a operação junto com eles, né? Então, assumi toda a base de clientes, fornecedores, colaboradores, enfim. Só que a grande diferença era que eu tinha autonomia agora para transformar a empresa naquilo que eu entendia ser o melhor para nós, né? Então, aqui é uma empresa multinacional, tinha suas regras muito bem definidas, então, às vezes, eu não conseguia sair ali do meu quadrado, porque eu tinha aquela função. Cheguei a me tornar vice-presidente da QAD para a América Latina, e mesmo assim, eu tinha muitas ideias, mas que, por conta de ser uma multinacional, eu não poderia eu não tinha tanta liberdade. Com a Volvo foi totalmente diferente. Então, desde o início, eu já comecei a implementar uma cultura voltada para o ser humano, né? Então, sempre aquele olhar humano, uma empresa democrática, uma empresa que existem três pilares muito fortes, que uma gestão humanizada, ser uma empresa exponencial e uma empresa inovadora. Então, a gente é muito a gente tem esses três pilares e essa questão da humanização dentro da empresa, para mim, é fundamental. Assim, hoje eu recebo feedbacks assim muito importantes, né? Tanto das gerações mais novas quanto os mais velhos. E então eu entendo que a gente está no caminho correto. E a Volk em si, como eu falei, é uma empresa de tecnologia. Nós fazemos e desenvolvemos RP, que é um sistema de gestão para indústrias brasileiras e todo tipo de solução necessária para esse mercado. Que legal, muito bacana. E como é que foi essa decisão, Fabrício? O que que veio primeiro, o 4-Day Week ou se foi o trabalho híbrido? E como que você tomou essa decisão? Como que você chegou nesse ponto? Bem, antes a gente não trabalhava, né, no modelo híbrido, apesar de nós termos já uma certa, como posso dizer, uma certa conhecimento, né, porque a gente atendia clientes remotamente, mas era presencial, tá? A Então base é em veio São Paulo. em São Paulo. Aí veio a pandemia, fomos obrigados a nos adaptar remotamente, atender clientes remotamente, não ir mais para o escritório. E daí eu percebi que é possível, é viável, né? Então, após a pandemia, nós decidimos implementar o modelo híbrido. Tá, bacana. E aí a semana de 4 dias, porque eu lembro que você comentou comigo que vocês trouxeram antes da Renata Rivetti trazer o projeto para o Brasil, né? Você já como é que você ouviu falar desse projeto e como é que vocês se prepararam? Eu estava acompanhando esse projeto fora do Brasil, né? Eu estava lendo alguns artigos e alguns cases de sucesso. E na época eu decidi, eu falei assim, olha que legal, é uma maneira de me tornar, porque assim toda empresa ela tem alguns problemas que eles precisam ser ajustados, como por exemplo retenção de talentos, atração, é, saúde mental, burnout, todos esses problemas eles são muito latentes hoje nas empresas. E quando eu vi esse movimento dos 4 dias fora do Brasil,
Eu falei, olha, acho que isso aqui vai me ajudar bastante. E aí eu entrei em contato com a 4-Day Week Global. Eles falaram, olha, a gente tem um calendário, mas para o Brasil não é agora. E eu falei, não, mas eu estou fazendo aqui, eu já comecei um piloto aqui, estou fazendo mais ou menos o que vocês já estão fazendo. Olha os meus indicadores, olha as minhas métricas. E aí eles nos colocaram no piloto em Portugal. Então a gente entrou com a 4-Day Week em Portugal primeiro, né, colaborando com os nossos colegas de lá. E de cara, assim, a gente percebeu que os indicadores que eles tinham eram praticamente os que a gente também tinha, né? Então a gente começou com um piloto aqui em novembro, escolhemos uma área que era bastante relevante à empresa, né? Uma área que fazia atendimento ao cliente, então é bem desafiador, por sinal, porque o meu cliente continua trabalhando 5 dias, né? E para mitigar isso, a gente utilizou escala. Então, parte do time folgava às segundas e parte do time folgava às sextas. Então, dessa forma, eu conseguia cobrir o dia a dia da empresa e os clientes que trabalham 5 dias por semana, sem problema algum. Isso é interessante. Quando eu entrevistei a Renata na primeira temporada do podcast, essa era a minha maior dúvida, né? Primeiro, se realmente as pessoas tiravam um dia, e aí ela me disse que algumas empresas optam por encurtar a jornada, chegando ali proporcional a um dia inteiro. Então, no seu caso, vocês encurtavam mesmo um dia na semana e usavam esse sistema de plantão para que os clientes não ficassem desatendidos. Qual foi a reação das pessoas, dos profissionais da equipe? Como é que as pessoas lidaram com isso no início? E até hoje, né? Assim, é muito disruptivo, né? Assim, não é novo, tá? A história mostra aí que a gente passou por diversos momentos onde as escalas mudaram, e quando eu trouxe a novidade para cá, para a empresa, eu tive diversos tipos de reações, né? Assim, a liderança foi a que mais teve resistência, né? O financeiro falou, você vai quebrar a empresa. Time de operações falou, a gente tem dificuldade para entregar em 5, vai entregar em 4. Então, a liderança ficou muito cética, né, em relação a isso. Os funcionários, eles ficaram me perguntando, mas qual que é a pegadinha? Né? Porque o grande desafio é você... a grande premissa era eu não ter redução salarial, não aumentar a jornada diária deles, né? Manter as 8 horas diárias e dar um dia de folga, né? E para isso, não é simplesmente dar um dia, né? Teve que ter todo um redesenho de processos, treinamentos, enfim. Mas assim, alguns ficaram muito surpresos, curiosos e querendo ver se daria certo ou não. Clientes também ficaram bastante curiosos, admirados e esperando para ver qual seria o resultado dessa brincadeira aí. Então, esse piloto durou de novembro até março. Em março, nós oficializamos o modelo dentro da empresa. E quais foram os indicadores que vocês contaram para realmente chegar à conclusão de sim, deu certo, vamos manter? Produtividade, né, um deles, felicidade, outro, engajamento, colaboração entre eles, assim, porque logo nas primeiras semanas a gente começou a perceber que a produtividade ela não só se manteve, mas como aumentou e vem se mantendo em torno de 32% acima da média. Então eu quero. Desculpa te interromper, mas eu acho que as pessoas devem ouvir e pensar, tá? Qual medida exata de produtividade ele está se referindo? Então, o que vocês medem? Esse é o grande X. Cada área tem seus próprios indicadores, né? E esse foi o grande desafio. Os indicadores que eu tenho para a área de suporte ao cliente são totalmente diferentes dos meus indicadores de RH, ou do financeiro, ou do marketing, entendeu? Falando aqui um pouquinho sobre os indicadores do suporte, eu levo em consideração
quantidade de tickets atendidos, o tempo a forma como esse cliente é atendido, a satisfação do cliente, enfim, diversas variáveis que são ponderadas e ao final me dá um índice de produtividade. Só que isso não pode ser simplesmente um copy-paste. Eu não posso pegar esses indicadores daqui e colocar em outros departamentos. Tem que ser feito sempre uma análise e detalhar realmente o que é importante para aquela área, entendeu? Quais são os indicadores perfeitos e viáveis para cada área da empresa. A sua empresa é remota, mas o trabalho não flui como deveria? Ou você adotou um modelo híbrido, mas cada área funciona de um jeito, não existe alinhamento entre as lideranças, causando insatisfação na equipe e, no fim das contas, ninguém segue as regras? Aqui na Remota, te apoiamos a implementar o trabalho flexível com intenção e consistência. A partir do nosso assessment organizacional, o Remota Scorecard, fazemos um diagnóstico completo do seu modelo de trabalho, apoiado em dados, e entregamos para você um relatório completo com informações, boas práticas, pontos de melhoria e como você pode ter um trabalho flexível sustentável. E se a sua empresa já tiver práticas estruturadas nos modelos flexíveis, a gente reconhece isso com o selo Remote First da Remota. Aponte a câmera para o QR Code ou clique no link aqui na descrição do episódio e agende uma reunião. Muito bacana, muito interessante. E você comentou comigo que as pessoas até estranhavam, né? Os profissionais. Nossa, eu tô estranhando muito. Eu vou te pedir para compartilhar 2 passagens, né? No início, o relato das pessoas de meu Deus, eu tô me sentindo estranha, né? E esse último que você compartilhou comigo via LinkedIn semana passada, que eu achei incrível também. Então, a gente teve várias reações aqui dentro, né? Porque eu procuro fazer one-to-one com todos eles, né? Não é fácil, mas é muito produtivo, é muito gostoso participar disso, fazer essas reuniões com cada um deles, assim, me deixa muito feliz e eles trazem alguns feedbacks muito legais que ajudam a empresa cada vez mais se tornar uma empresa gostosa de se trabalhar. Então, eu tenho relatos, por exemplo, de pais que foram buscar seus filhos na sexta ou na segunda e o filho olha e fala: pai, o que você está fazendo aqui? Deveria estar trabalhando, sabe? Ou o pai que vai para o Hopi Hari, um parque, não sei, na segunda-feira, onde não tem fila nenhuma, e ele passa o dia inteiro com os filhos. E, assim, são relatos muito legais. Assim como eu tive colaboradores mais antigos de empresa, né, que em uma das reuniões eu perguntei: e aí, como você está lidando? Está gostando da semana de 4 dias? A pessoa pegou e falou assim para mim na lata: Fabrício, não estou gostando. Eu falei: uau, sabe? Como assim não está gostando? Ela falou assim: o que acontece? Minha folga é na segunda, eu estou em casa, me sinto impotente e, acima de tudo, meu filho está me vendo em casa sem trabalhar, eu acho que eu estou dando um exemplo ruim para ele. Eu falei: meu Deus do céu, como a gente criou uma entidade chamada trabalho que as pessoas colocam isso acima de tudo. Eu falei: calma, dê tempo ao tempo, você vai conseguir e você vai saber lidar com isso, você vai aprender o que fazer com esse tempo. E ela aprendeu a cuidar dela, aprendeu a resolver os problemas que ela precisava, ela aprendeu usar esse tempo realmente para que fosse algo importante para ela. E se perguntar para ela: você volta hoje? Não quero. Nem pensar. Então, é muito importante. E o fato, eu sempre busquei que as pessoas tivessem os 3 dias conectados. Por quê? Eu acho que é muito bom ter a pessoa ter esse dia próximo ao final de semana, porque é o dia que ela vai resolver os problemas
que ela tem que resolver, ou o curso que ela vai fazer, enfim, o dia a dia, a burocracia que às vezes na semana ela não consegue resolver. E Faz usar parte realmente. da vida, né? Todos nós temos, qualquer adulto terá questões para resolver. Exato, e que o sábado e o domingo fosse usado realmente para uma desconexão, onde ela pudesse descansar. E para que isso acontecesse, a gente teve que identificar diversos pontos que atrapalhavam o dia a dia das pessoas. Não é que o Fabrício é um salvador ou um bom samaritano, mas eu fui extremamente racional e nós identificamos que as pessoas perdiam de 2 a 3 horas por dia fazendo coisas que não estavam relacionadas ao trabalho. E a partir daí, através de uma conversa franca com a área, explicando as expectativas e tudo mais, todos toparam. A gente definiu, treinamos eles em gestão do tempo e identificamos, por exemplo, reuniões que não tinham necessidade, demoravam 1 hora, pessoas que estavam em reuniões que não precisavam. A gente definiu como padrão 30 minutos de reunião e a pessoa só iria para a reunião se realmente ela tivesse que ir para a reunião. Então, diversos pontos foram feitos durante esse processo para a gente chegar na maturidade que está hoje. A semana de 4 dias, ela esbarra muito com o trabalho híbrido ou remoto justamente nesse aspecto, que para o sistema funcionar é necessário ajustar a forma de trabalho. Então, por exemplo, pontos que a gente tem em comum no momento de preparar uma empresa, no nosso caso, para o híbrido remoto ou para o 4-Day Week, que prepara para os 4 dias, né? O que você trouxe. A pessoa saber trabalhar com foco, organizar a agenda para que não fique pulando de reunião, trabalho de foco, reunião, trabalho de foco, ser mais eficiente, usar melhor as ferramentas de comunicação, eventualmente aprender a trabalhar de forma assíncrona, para que as pessoas não precisem o tempo inteiro uma interromper a outra. Sim. E são as mesmas premissas do remoto e do híbrido. É isso que a gente precisa. Eu uso uma palavra, às vezes parece que é um pouco dura, mas não é no sentido pejorativo, claro, é no sentido de, eu digo que profissionaliza a gestão. Quando você tem um formato flexível, seja 4 dias ou seja híbrido ou remoto, você tem que profissionalizar a gestão. E, por outro lado, também profissionaliza as pessoas, né, Fabrício? Porque eu imagino que a jornada na semana de 4 dias ela não é mais longa, mas ela se torna mais intensa, porque a Mas pessoa tem menos distrações, tá, correto? ela se torna mais eficiente, tá? A pessoa e isso não é porque eu estou forçando ou ela está simplesmente fazendo o que ela deveria fazer nos 5 dias. Eu peguei aqueles 5 dias e falei, olha, a gente vai fazer em 4. E para fazer em 4 a gente precisa disso, 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 disso. Foco, eliminar reuniões, não entrar em chats, não ficar marcando o apontamento, o médico, sabe? Aquela loucura que as pessoas ficam no dia a dia, porque é real, elas perdem de 2 a 3 horas. O ser humano perde, o cara fica no WhatsApp, Não, hoje eles são focados, eles querem resolver, ele tem lá o escopo da semana, ele se planeja, entregar isso e ter o seu dia. E eles não querem perder isso. Né? É muito legal que eles, não é que se policiam, mas eles se ajudam, sabe? A colaboração deles aumentou drasticamente. Assim, então, se o colega está tendo problema, os próprios colaboradores se ajudam. Então, esse microgerenciamento não existe mais. Aqui na VUCA não existe isso. O próprio colaborador, ele sabe e ele faz esse microgerenciamento. Que bacana. Todas as áreas hoje estão na semana de 4 dias? Não. A gente está num processo gradual de adaptação. A área mais complexa que tem é a área de delivery, que é a área de projetos, onde a gente tem uma dependência do cliente. Né? Então, por exemplo, como eu tenho projetos de implementações, então eu dependo muito do cliente, da escala. Então, essa área a gente está estudando bastante como fazer isso. Né? Porque eu tenho que travar um dia do cara, do colaborador, e eu não posso contar com ele no projeto nesse dia. Então, se torna Tem data, né? Que normalmente devem ter projetos com prazos muito bem exato. definidos. E eu tenho que coordenar isso com o cliente. Então, é uma área muito complexa, mas não é impossível.
não é impossível, a gente já percebeu que dá para fazer, e é a área que a gente quer atuar e trazer um board também. Legal. E como é que funciona o modelo híbrido, né? Enfim, eu já sei que vocês têm uma operação muito boa híbrida. Inclusive, quando a gente aplicou o scorecard, que é o assessment da remota, para avaliar a nota da empresa, né, no formato, vocês tiveram áreas com notas excepcionalmente altas, assim, por exemplo, acesso à tomada de decisão, gestão de desempenho, ferramentas tecnológicas de suporte gerencial. Claro que todas as suas notas foram muito altas, por isso que vocês conquistaram o selo. O selo, ele não é um produto comercial, ele é realmente um reconhecimento de empresas que estão fazendo um trabalho sensacional. E vocês tiveram uma nota muito alta e excepcional nessas quatro dimensões críticas que a gente chama, né? São 8 dimensões críticas, vocês nessas 4 tiveram notas assim altíssimas. Como é que funciona o seu trabalho híbrido hoje? Se vocês, em termos se são dias, se é por área, como é que vocês fazem? E como é que foi essa adaptação? Se esses ajustes foram intencionais ou se de forma orgânica e com o aprendizado do 4-Day Week, vocês conseguiram implementar bem o híbrido? Eu acho que foi um pouco dos dois, né? Ali no primeiro momento a gente entrou, né, no modelo e à medida que a gente ia passando pelas dificuldades, entendendo como funcionaria, o que dava certo, o que não dava, a gente foi ajustando. Ferramentas tecnológicas que poderiam ajudar nesse processo foram compradas para que o funcionário tivesse um melhor suporte para realizar a atividade dele. E daí em diante se tornou um processo meio que orgânico, o crescimento disso e a expansão desse processo híbrido. Então as pessoas hoje elas se adaptaram, né? Então eles se adaptaram e um dos grandes motivos que a gente procurou a remota para nos ajudar nisso, porque a gente quer que esse profissional ele tenha a melhor experiência no trabalho remoto, entendeu? Então como eu te falei, alguns profissionais eles acabam passando da linha e eu não quero passando da linha, trabalhando demais. Eu vou falar para você que eu não tenho problema de funcionário, esse funcionário não está trabalhando, ele não tá entregando. Eu tenho o contrário, trabalham até demais. Até que eles mudaram o conceito. Ao invés de ser home office, é office day. Quando eles vêm para o escritório, eles adoram vir para o escritório. Então, eles se sentem bem de estar aqui e tal. Mas, assim, foi um processo que teve as duas coisas. Foi uma forma, assim, deliberada no primeiro momento, mas que adaptada e organicamente ela vem crescendo e facilmente foi adaptada pela empresa. E vocês recebem milhões de currículos por segundo? Eu imagino que a atratividade seja altíssima tendo esses dois modelos, né? Então, isso é outro ponto importantíssimo, né? Como eu te falei, com o modelo de 4 dias, eu consigo endereçar 4 pontos que, para mim, são fundamentais. Primeiro, saúde mental, né? Então, eu estou proporcionando um bom ambiente de trabalho, estou proporcionando uma flexibilização para essas pessoas e isso ajuda muito nessa questão de burnout e cansaços, enfim, tudo. Porque quando pessoas, mentes descansadas, pessoas felizes, na minha opinião, elas trabalham muito melhor. E a partir do momento que essas pessoas trabalham bem, que eu tenho um ambiente legal para trabalhar, eu retenho essas pessoas, né? E, ao mesmo tempo, também, eu me torno atrativo, né? A empresa se torna atrativa. Quando você tem um ambiente saudável, com os melhores talentos unidos, o que acontece com a sua produtividade? Aumenta. Claro. E o quarto ponto é, eu estou endereçando o futuro, algo que é relacionado ao futuro do trabalho, que é a flexibilização, é o trabalho remoto. Então, são 4 pontos aí que, assim, de cara, o modelo me ajuda. Legal. E os desafios? Porque, claro, há desafios, né? Quais desafios vocês enfrentaram quando vocês adotaram um modelo híbrido?
ou ainda enfrentam e gostariam de melhorar? Eu acho que, primeiro, foi a resistência por parte da liderança, porque muitos não acreditavam que daria certo, precisaram ver que funcionava. Um, um jogo aberto. Acho que tem que existir uma confiança genuína entre empresa e colaborador. Isso aqui é muito nítido dentro da Volta. As pessoas trabalham aqui porque elas querem, não é porque elas estão simplesmente de passagem, ou se surgir uma oportunidade, ela pula fora. Ela não vai. Ela quer estar aqui porque ela quer. E esse querer, ele se desenrola no dia a dia dela, no trabalho que ela está fazendo, no compromisso que ela tem em trabalhar remoto. É muito importante que exista essa confiança, né, entre empresa e colaborador, essa união. As pessoas, algumas vezes eu fui entrevistado e jornalistas, eles querem falar comigo e também quer falar com o colaborador. E aí, separadamente, né? Então, em uma dessas entrevistas comigo, um deles perguntou: eu posso fazer uma oferta de emprego para um deles? Quando eu for falar, eu falei: fica à vontade. E aí o cara fez. O cara perguntou: por quanto você sairia da VUCA hoje? A pessoa respondeu com um não bem grande. Falou assim: não tem preço. Teria que ser alguma coisa muito surreal para me tirar da VUCA. Então, o mundo hoje está diferente. As pessoas hoje, elas estão dando muito mais valor ao bem-estar do que, sei lá, se matarem na empresa aí para conquistar o que acha que deveria. Então, acho que isso pesa bastante para que o modelo funcione e, e seja sustentável. Obviamente, a gente, trabalhando com você, a gente quer o quê? Manter esse modelo e melhorar em tudo que for possível, né? Assim como nós atingimos um nível de maturidade nos 4 dias, onde nós percebemos que, cara, a pessoa tem um dia, mas será que ela está se desconectando mesmo? Vamos começar a fornecer, tipo, algumas coisas que façam essa pessoa desconectar. Cheque teatro, cinema, Gym Pass, enfim, coisas para forçá-los a saírem dessa rotina. Porque eu tinha pessoas que nunca tinham ido ao teatro, entendeu? E foram, e gostaram, e, sabe, são coisas muito legais que o retorno é muito positivo. Eu vejo que é uma troca muito frutífera no caso da Vulcan, porque quando você mencionou mais cedo, né, a sua colaboradora que teve dificuldade no início, porque se sentia improdutiva em casa, assim, a nossa sociedade, ela é muito construída sobre essa questão de que o trabalho dá valor ao indivíduo, o trabalho tem um papel social muito importante. Então, nesse caso, veja, ela se sentia, ela acreditava que estava representando um mau exemplo para o próprio filho, ao passo que deveria ser ao contrário, né? Imagino que hoje ela já tenha mudado a perspectiva de: olha, filho, que maravilha, você pode ser extremamente produtivo, bem-sucedido e nem por isso precisar renunciar à sua vida pessoal. E a questão do remoto também tem esse aspecto de que, para muitas pessoas, o trabalho é tão essencial para a vida, o trabalho é tão importante para a vida social que, se a pessoa não vai nunca para o escritório, a pessoa acaba caindo num processo de isolamento. E o que eu digo é que as pessoas têm muita responsabilidade pelo próprio bem-estar e desenvolvimento. Uhum. A empresa também tem. E isso faz parte de um contrato psicológico. E esse Exato. contrato mudou. Então, antigamente, uma pessoa entrava numa empresa e tinha aquela expectativa de: quero fazer carreira, ficar 50 anos, você toma as decisões e eu sou fiel a você. E funcionava para aquele momento de mundo. E hoje a gente vive em outro momento de mundo. Então, veja, a Vulca na vida dessas pessoas incentiva a cultura, o acesso, o descanso. É outro mundo. E claro que isso traz muito mais resultado nos dias de hoje, diante de tudo que a gente está vivendo, né?
Com certeza. E principalmente, aí, você já acaba ligando com outro ponto que está relacionado às gerações mais novas, geração Y, Z, enfim. Eu até esqueço quais são. Tá vindo a alfa agora. Enfim, se você pegar essas pessoas que são dessas gerações mais novas, ele olha e vê, por exemplo, um diretor, um CEO, o cara tem que tomar remédio para acordar, o cara tem que tomar remédio para dormir. Os valores são outros. A pessoa olha e fala: não, não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Eu quero ter uma vida, né? Eu quero que o trabalho faça parte da minha vida, não minha vida seja o trabalho. Então, os valores são outros. E a forma de comunicar com esse time é outra. E rotularam que eles não gostam, que não são comprometidos, mas não existe. Eu, assim, por experiência própria, eu tenho muita gente nova aqui e não existe isso. Eles trabalham muito bem, eles se dedicam, mas eles querem ser ouvidos. Eles sentam aqui para falar comigo, eles são ouvidos, eles precisam de voz, eles querem participação. Não é a grana, não é o cargo, não é. Eles querem ter o sentimento de pertencimento, eles querem contribuir com isso. Então, por isso você vê vários depoimentos de pessoas novas e que amam trabalhar aqui e produzem tão quanto os outros. Que legal. Isso é muito bom ouvir esses exemplos, esses relatos, porque tem toda essa questão, para uma empresa 100% remota, por exemplo, um dos episódios que a gente já publicou aqui é com a Live, que é uma agência que é 100% remota, que também conquistou o selo. No caso deles, o grande desafio no 100% remoto é esse, né? Como apoiar os estagiários, profissionais mais jovens. Vocês têm outra dinâmica, vocês têm alguns momentos de interação e veem que o pessoal trabalha super bem. Então, eu vejo que cada área, cada setor, cada área, cada formato tem seus desafios e tem seus benefícios, né? Exato. Isso muda muito. E o que para você representou receber esse selo? Porque eu sei que vocês já têm outros reconhecimentos no mercado, né? Great Place to Work, são uma empresa aclamada por ter um excelente trabalho com pessoas. E o que representa para você hoje ser uma empresa certificada na categoria híbrida com o selo Remote First? Olha, para mim tem um significado muito importante. Para mim, acho que é uma chancela do trabalho que a gente está fazendo, sabe? Eu acho que eu, como líder, não vou te falar que foi mil maravilhas, porque muitos colegas, empresários falavam: Fabrício, o que você está fazendo? Não inventa moda, não sei o quê. Eu também sofri com isso aí, porque eu estava indo na contramão, sabe? Totalmente. É, e ter um selo, né, desse é uma validação externa do que nós estamos fazendo aqui está no caminho certo. E para os colaboradores é um motivo de orgulho muito grande, porque eles, como eu te falei, aqui as pessoas elas têm esse senso de pertencimento. E quando recebem um selo como esse, elas falam: nossa, é isso, a gente está fazendo o que é certo. É, Ninguém vem trabalhar pensando em querer que as coisas deem errado. As pessoas, nós somos seres humanos, nós somos bons, nós temos a natureza boa, o ser humano, e só precisa ser ajustado. Você só precisa lidar da forma correta com cada um e através disso você consegue extrair o melhor dessas pessoas. Então, quando você recebe um selo desse, é gratificante, não só para mim, mas para eles também, porque eles pensam e falam: olha, a gente está fazendo certo. isso é incrível. As pessoas se sentem muito pertencentes e veem que participaram desse processo, porque depende de todo mundo, né? Todos têm que fazer sua parte, todos e todas, isso com certeza. E você trabalha num segmento competitivo, vocês estão num segmento extremamente competitivo. O que você vê na concorrência, nos pares? Existem outras empresas que também oferecem flexibilidade, ou você acha que isso poderia ser realidade, se não, por quê?
como é que é a realidade hoje do mercado de vocês? É, é bem diferente. Eu vejo muitos concorrentes forçando a volta presencial. E quando eu vejo isso, eu dou pulos de alegria, porque meu banco, Claro. meu banco de dados de currículo É, explode, com porque certeza. as pessoas não, de novo, elas não estão olhando é, mais a questão da grana, da carreira, elas estão dando valor. Nós temos uma vida, essa vida tem que ser vivida. Eu prezo muito por isso, sabe? É muito rápida, é muito intensa. Então, a gente tem que olhar isso com muito carinho. E quando essas empresas concorrentes fazem isso, para mim é muito gratificante. Além disso, com o trabalho remoto, eu também tive a oportunidade de contratar profissionais por todo o Brasil. Hum. Profissionais excelentes, pessoas que ainda não vieram no escritório, mas trabalham e se dedicam de uma forma assim que não tem nem palavras. Eu só agradeço por eles fazerem parte que é a Vulcan, sabe? E então trabalhar remotamente me deu essa oportunidade de abrir o leque e utilizar bons profissionais de vários locais. Isso é realmente incrível. Eu costumo dizer, uma das minhas grandes ambições e vai acontecer, é criar a fundação remota justamente para conectar profissionais de outras regiões no Brasil a empresas, e por Uhum. essas e outras que a gente quer ter mais empresas como a Vulcan que trabalhem bem com a flexibilidade, para que a gente possa fazer essa união e conseguir privilegiar cada vez mais Sim, esses profissionais que são incríveis, jovens talentos ou pessoas mais velhas e que estão longe aqui do Sudeste, do Sul, né? exato, exato. E é muito Né? bom. Sim, tem assim, sei lá, 20 a 30% do meu time ele é de fora de São Paulo e do estado de São Paulo, sabe? Então, é Exato. legal. E o que aconteceu na pandemia foi que muitas pessoas também mudaram, sabe? Com o trabalho remoto, Eu, eles. eu, por exemplo, eu saí de São Paulo. Exato. E depois as empresas estão forçando essas pessoas a voltarem ao presencial. Isso não vai existir. A pessoa já estruturou uma vida fora de São Paulo, como ela vai voltar a largar tudo e então acaba perdendo esses profissionais e eu acabo abraçando esses profissionais. E se beneficiando, né? Com essa troca maravilhosa de pessoas incríveis numa empresa incrível. E que conselhos você daria hoje para empresários e empresárias que estejam pensando, que considerem a flexibilidade, seja 4-day week, semana de 4 dias, ou modelo híbrido ou remoto, mas que ainda tem muito receio, porque é isso que eu vejo. Muito receio por não saber como fazer, medo dessa pressão do mercado, pressão do acionista, pressão dos clientes. Então, que conselho você daria? É, daria vários, assim, mas assim, primeiro que é um mito, assim, isso é uma falácia de que você trabalhar menos, você entrega menos, pelo contrário. É, também é uma falácia que trabalhar remoto a pessoa trabalha menos, isso para mim é muito conversa. O que acontece é que as pessoas associam diretamente produtividade com, com hora, né? Disponibilidade, né? Com horas na cadeira. Tem empresas que têm que ver o cara ali para achar que ele está trabalhando. Isso não é produtividade. Você não mede produtividade com isso, com olhar. Fulano está ali na cadeira dele, então ele está trabalhando. Isso é ilusão. Tá? Então, primeiro a pessoa tem que ter a mente aberta para experimentar o novo e entender que isso é um benefício e vai gerar resultado, né? E, na sequência, o que ela tem que fazer? Ela tem que começar pequeno, mas começar. Pegar uma área, estruturar essa área, desenvolver os indicadores que essa área necessita para ser medida, né, com produtividade, ter uma conversa franca com toda essa área, né, com o time dessa área. Como eu te falei, é uma troca, é uma confiança e ela é genuína.
Então, ter essa experiência com esses colaboradores é muito importante. E à medida que os resultados vierem, ele começa a expandir. Aí as outras áreas começam a ver, começam a entender e se torna uma espiral ascendente, entendeu? E positiva. O RH ele tem um papel extremamente importante hoje. O RH ele não é mais aquele RH que faz o operacional, que libera lá o benefício, enfim, aquelas atividades normais. O RH ele precisa falar a língua desses caras que estão no topo, que são CFO, diretores, gerentes, coordenadores, porque ele tem que mostrar para essas pessoas que esse modelo é viável e desmistificar que se a pessoa está trabalhando remoto ou 4 dias por semana, ela está produzindo menos. Então, ela precisa entender a linguagem deles para conseguir mostrar esse resultado. Então, o RH tem um papel muito importante nisso. Essa comunicação, esses indicadores, entender quais são os objetivos da empresa estrategicamente. Então, eu vejo assim, muitas empresas, antigamente, no mercado de tecnologia, o TI era visto como não estratégico. Hoje, o TI ele passa e tem uma cadeira muito importante nas empresas, né? E o RH também tem que ter essa cadeira, né? Estratégica, uma cadeira onde esses profissionais consigam evoluir no sentido de falar a língua que esses o C-level quer ouvir, né? Então, eu acho que é esse o primeiro passo. Assim, acho que é um conselho que eu daria. Legal, muito bom. E a última pergunta, que é uma pergunta fixa aqui do RemotaCast, qual mito sobre o trabalho remoto ou híbrido você gostaria? A gente já falou sobre vários aqui, né? Mas qual que você gostaria de enterrar de uma vez por todas? Que trabalhar remoto ou híbrido ou 4x3 é trabalhar menos. Isso é mito. Isso não existe. A pessoa que está remota ou no modelo híbrido ou 4x3, ela trabalha tão quanto a pessoa está presencial, ou melhor, até mais. E posso te dizer, as pessoas associam a custo isso, mas não é. Hoje, minha produtividade é 32% acima da média. Eu não tenho custo com o modelo. Isso prova, né? E eu lembro que quando eu implementei, eu exigi, de uma certa forma, que esses indicadores fossem guardados e mensurados, porque eu seria questionado em vários momentos da jornada. As pessoas iam querer saber, desde o dia 1 até hoje. E o mestre, eu tenho isso registrado. Assim. Então, tem que desmistificar essa ideia de que a pessoa trabalhar remoto, ou híbrido, ou 4x3, ela está trabalhando menos. Isso não existe. A Vulcan tem quantas pessoas mesmo hoje? Hoje, o nosso ecossistema tem em torno de 132 pessoas. Eu lembro que vocês também vocês cresceram em todos os sentidos, né? Em termos de resultado, mas também em número de pessoas e ainda assim mantém a consistência, a cultura, aumento de 32% de produtividade com o trabalho 4 dias de semana, trabalho híbrido. Incrível, um caso incrível de sucesso. Muito legal. Muito legal, assim, são pessoas, a gente lida com pessoas, como eu falei, a natureza humana é boa, o ser humano é bom, ele quer fazer o bem, ele quer fazer a coisa certa. É só você dar a oportunidade, entendeu? É só você ter um ambiente certo para eles. Isso aí. Fabrício, muito, muito, muito obrigada pela sua visita, esse bate-papo e compartilhar de forma tão generosa com outros executivos, executivas e profissionais também o caso da Vulcan. A gente agradece muito, foi incrível. Obrigadão. Agradeço de coração. Obrigado.
Obrigada por ouvir o RemotaCast com oferecimento da Logitech. Acreditamos que o futuro do trabalho vai muito além das paredes e que modelos flexíveis, bem desenhados, transformam empresas, cidades e a vida das pessoas. Até o próximo episódio.